o rei está voltando. Aquele grupo, aquele povo, de acordo com os estudiosos, tinha a qualificar para que você venha vencer. Disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque Israel dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, você deve pedir a Deus: Senhor, me dê um espírito de ser uma pessoa. E toda a congregação lhe disse. E de repente as forças indo embora. Jesus Cristo, estamos aqui no altar da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Cajazeiras 8, na Estrada da Paciência, número 2179. E nesse momento transmitindo ao vivo para o Brasil e o mundo, acompanhar o culto diretamente aqui do altar de Deus. E hoje iremos falar que a justiça de Deus, ela ocorre, ela se manifesta através de algumas atitudes, de algumas ações de nossa parte. E isso veremos aqui à luz da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, verso de número 1, diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e o que, irmãos? E nunca desfalecer. Irmãos, é muito importante termos uma vida de oração. Tem muitas pessoas que elas sempre falam: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor me dê uma orientação. E ela pede, e Deus tem orientado, e Deus tem falado. Mas você também precisa continuar se comunicando com Deus. Você não pode parar de se comunicar com o Senhor. Você abre a sua Bíblia, Deus se comunica contigo. Você vem ao santuário, Deus se comunica contigo. Você usa diversas situações, Deus está sempre ali se comunicando contigo. E você não pode de forma alguma parar de se comunicar com Deus. Se você hoje levantou cedo, foi trabalhar, é porque você acredita que no final do expediente, ou no final da semana, ou no final da quinzena, ou no final do mês, você terá um resultado dessa sua entrega, de levantar cedo e ir pegar no batente. A mesma coisa ocorre na oração. Se você tem momentos dedicados à oração, é porque você crê no resultado da oração. A Bíblia fala que muito pode a súplica de um justo em seus efeitos. Mas se a pessoa não tem o costume de orar, significa dizer que ela não crê no resultado da oração. Porque você só faz aquilo que você acredita que vai lhe trazer o quê? Um resultado. Se você não acredita que vai trazer um resultado, você não faz. Então, a pessoa que não tem costume, que ela não gosta de orar, não tem prazer na oração, é porque ela não acredita que a oração, ela pode trazer o efeito que a pessoa precisa para a vida dela. Então o Senhor está aqui orientando sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Eu não posso desanimar, eu não posso esmorecer, eu não posso desmotivar. Mas pastor Guanabara, eu tenho orado, eu tenho falado com Deus. Ultimamente eu confesso que eu parei um pouco mais, porque eu não tenho obtido o resultado que eu tenho buscado. Irmão, não pare de orar. Não pare de orar. A oração, ela deve ser o seu combustível. A oração, ela deve ser o seu alimento diário. Você não pode de forma alguma baixar a cabeça, você não pode de forma alguma, não é porque você está passando por um momento difícil, um momento de luta, que tu vai baixar a cabeça de forma alguma. Aí que você deve perseverar ainda mais no propósito, perseverar ainda mais na presença de Deus. Olha o caso dessa senhora aqui, que diz no verso 2 o seguinte: dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia,
E nem fazia o que, gente? Nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu quê? Adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, me importuna, me incomoda, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar, não volte a me incomodar muito ou nunca mais. Então observe, esse juiz não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Mas diz aqui, a partir do versículo de número 5, que o juiz começou a refletir sobre as ações daquela viúva. Eu pergunto a você, o que fez com que esse juiz refletisse sobre as ações dessa viúva, irmãos? Me diga, por favor. Você que nos acompanha em sua casa, o que fez esse juiz refletir e mudar de opinião em relação a essa viúva? A persistência dela, a perseverança desta mulher. Ela insistia: não, eu vou orar. Irmãos, por isso a palavra é oração. Ela não só orava, mas também ela agia. Ela agia dentro daquilo que ela falava com Deus, para que o resultado viesse sobre a vida dela. E você tem que orar, mas tem que agir. Você não pode ficar parado, acomodado, esperando que as coisas venham a acontecer, que as coisas não venham de paraquedas. Eu tenho que orar, eu creio no resultado, mas eu tenho que ir atrás do resultado. Em nome de Jesus, é o que Tiago fala, que adianta você dizer que tem fé, você até ora na fé, mas você não tem as obras. O que é as obras? As obras é o resultado da sua fé, é o resultado daquilo que você crê. Então é importante, amados irmãos, que nós tenhamos a visão dessa viúva. O juiz, repito, não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Mas trazendo para os nossos dias, imagino que o fórum abria lá às 9 da manhã. Meu irmão, 8 horas da manhã, essa viúva já era na porta do fórum. Nem bem o juiz colocava os pés para fora do carro, ela: doutor, eu preciso que o senhor resolva a minha situação. Já se faz não sei quanto tempo e a minha situação não sai a sentença. Claro, favorável a ela, né? Ela estava buscando que venha a ser favorável a ela. Olha, o número do meu processo é esse aqui. Diga essa máquina, por favor, gente, né? O número do meu processo é esse aqui. Ela dava o número do processo para ele, esperando que ao final do expediente ela teria um resultado. E ainda trazendo para os dias atuais, o que ela fazia? Ela ia lá no computador dela, então no celular, sei lá, algum tipo de aplicativo, e verificava, porque você sabe quando se tem alguma alteração num processo, já aparece lá para a pessoa. Ela não via nenhuma alteração. Dia seguinte ela estava de novo lá. Ela não desistia. Ela orava e procurava agir. Ela orava e procurava agir, determinando a bênção, pedindo a resposta. Até que um dia o juiz olha e eu não aguento mais essa mulher. Eu não suporto mais essa mulher, me aperreando o tempo todo. Eu sei que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, mas porque ela me incomoda tanto, eu vou resolver logo a questão dessa mulher, irmãos. Ela resolveu, ele resolveu. Por que ele resolveu? A justiça de Deus, ela ocorre através, primeiro, da persistência. E a persistência, ela gera resultado positivo. Você não pode parar no primeiro obstáculo. Você não pode desistir na primeira dificuldade que surgir na sua vida. As barreiras às vezes surgem para mostrar onde está a nossa fé, onde está o nosso coração. Ou você vai estar pensando que porque agora você é de Deus, as coisas vão vir tudo fácil. O inimigo vai fazer a oposição, vai tentar de alguma maneira atrapalhar e impedir que você desfrute do melhor de Deus para a sua vida. Mas você não pode parar. Você tem que continuar perseverante.
Você tem que continuar firme no propósito, orando para o autor e para o consumador da sua fé. Você não pode baixar a cabeça, não pode dar esse luxo. Não, em nome de Jesus, o maior que está comigo, a vitória é minha, Deus está comigo, em nome de Jesus, já deu tudo certo, eu já dei a volta por cima, é só uma fase e que eu já venci, no nome de Jesus, e continuar firme no propósito. Mas porque surgiu a barreira, você vai baixar a cabeça? Felizmente acontece isso, irmãos. E diz o texto bíblico lá de Mateus 6, a partir do verso 19, que onde está o teu coração, ali está o quê? O teu tesouro, né? Então, se o meu coração está naquela dificuldade, eu vou para onde? Só vejo a dificuldade, só vejo o problema, eu vou para onde? Mas se o meu coração está em Deus, certamente Deus vai gerar oportunidades para que a situação venha a ser revertida em nome de Jesus, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Amém, povo de Deus? Vamos então ao nosso segundo tópico, versículo 6. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ou seja, alguns tiraram daqui, irmãos, a ideia de que Deus tarda o que, irmãos? Deus tarda o quê? Isso é verdade? Deus tarda, gente? Deus tarda? Não, Eclesiastes 3:1 diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então Deus, ele só age no momento certo. Então, se você usava esse termo, Deus tarda, mas não falha, te ensinaram errado. Deus nunca tarda. Deus age sempre no momento ideal para as nossas vidas. Aí ele fala para os irmãos que ali estavam: ouve o que diz o quê? Preste atenção. Tenha atenção. Olha o que o injusto juiz diz. Se ele é injusto juiz, ele não teme a Deus e não respeita os homens, ele mudou de ideia, ele refletiu e procurou julgar a causa daquela mulher. E Deus, olha aqui, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Olha aqui, aí ele abre uma ressalva. Quem são os escolhidos? Aqueles que clamam. Eu não posso parar de orar. Aqueles que buscam dia e noite. Não é ficar por aí igual zumbi. Não é isso não. É você ter uma vida de oração. É você colocar a situação diante de Deus, em nome de Jesus. Deus não fará justiça? Certamente, irmãos, Deus fará justiça na sua vida. Certamente Deus atenderá ao seu clamor quando você começa a colocar a sua vida diante de Deus. Você começa a colocar o seu propósito diante de Deus. Você começa a ver os resultados acontecerem na sua vida, em nome de Jesus. Você não pode ficar parado de forma alguma. Você tem que estar buscando a Deus. Você precisa estar buscando a Deus. Se você parar de orar, a sua fé ela vai minguando aos poucos, sem que você perceba. Porque você não está orando. Você não está clamando a Deus. Você não crê mais no resultado da oração. E você precisa crer. Muito pode a súplica de um justo em seus efeitos. Coloque isso no seu coração e diga sempre: Deus fará justiça na minha vida em nome de Jesus. Deus fará justiça na minha vida em o nome de Jesus. Eu creio que Ele está comigo. Ele está vendo tudo. Comece a chamar as coisas que não são como se já fosse aquela senhora. Aquela senhora, ela já ia no propósito. Ele vai reverter esse quadro. Ele vai reverter. Ela nunca ia na intenção de: será que ele vai julgar a minha causa? Não. E ela importunava, ela aperreava: faze-me justiça contra o meu adversário. Eu preciso que tu faça justiça. Até que o cara viu, o juiz lá viu, o magistrado viu a perseverança dela e reverteu o quadro. Ele mesmo falou, ele mesmo disse: ainda que eu não temo a Deus e não respeito homem algum, eu vou fazer justiça para essa mulher parar de me incomodar. Eu vou julgar logo a causa dessa mulher.
eu vou atender lá o clamor dessa mulher para que eu venha me livrar logo dela. Irmãos, e Deus não fará justiça em sua vida? Certamente que sim. Não para de buscar, não. Não desista do propósito, não. Seguindo adiante, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Por favor, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Em nome de Jesus. Versículo de número 8. Diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é o quê? Como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, para mim, o que para nós humanos está sendo demorado, para Deus ele pode agir, ó, assim. Está demorando, Senhor, demorando, não. Um dia para ele é como 1000 anos. E 1000 anos, que eu posso estar achando que está distante, ele pode agir o quê? É um dia. Você menos imaginar, como foi o caso da senhora viúva, Deus pode reverter a situação e te abençoar. E aí para você, para nós que somos humanos, é surpresa. Mas para Deus é natural, porque já é da natureza de Deus ver os seus escolhidos sendo abençoados. Em nome de Jesus. Já é da natureza de Deus ver ou fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Porque Deus ele te chamou para ser feliz. Se você quer ser feliz, passe a agir dentro dos parâmetros de Deus. Comece a agir de acordo com aquilo que as Escrituras têm te ensinado. E certamente você encontrará a verdadeira felicidade. Então, aquilo que para nós é demorado, se você clamar, se você buscar a Deus, Ele pode agir na sua vida de repente, e você vai ficar assim: nossa, eu achei que iria demorar mais tempo, mas Deus já estava programado, porque você buscou, Ele vai lá e honra a sua vida. Por quê? Verso 9: o Senhor não retarda a sua promessa, tá vendo? Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o quê? Arrepender-se. Todos venham entender que eu dependo de Deus para ter uma alegria completa, conforme está em João 15, versículo 11. Eu dependo de Deus para ser uma pessoa que seja completamente realizado. Não adianta eu achar que vou conquistar com os meus méritos, vou conquistar com a minha força, porque a minha força vem de quem? A inteligência quem é que te dá? Quem é que lhe dá a sabedoria para que você venha desenvolver as coisas que você faz no seu dia a dia? Quem é? É Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, se nós não buscarmos a Deus, como é que Ele vai clarear a nossa mente? Como disse o próprio Davi lá no Salmo 13, ele pedindo que Deus viesse iluminar o juízo dele, iluminar a mente dele, para que ele viesse enxergar as grandezas de Deus na vida dele. Como diz o profeta Isaías lá em Isaías 54, ele pede: Senhor, amplia a minha tenda, ou seja, Senhor, amplia a minha visão. E tem momentos de nossas vidas que estamos embaraçados, que estamos numa situação de desordem, de descontrole, que temos que pedir ao Senhor: Senhor, amplia a minha visão. Senhor, ilumina os meus passos. Aí tem que pedir a Deus, porque se Deus não fizer, quem vai fazer? Diz para nós aí. Se Deus não fizer, se Deus não for por nós, quem vai ser por nós? O texto diz lá: se Deus é por nós,
quem será contra nós? Então nós temos que estar firme em Deus, firme num propósito em nome de Jesus. Persistir. O segundo ponto é acreditar sempre, desistir jamais. Olha para o seu irmão e fala com ele: acredite sempre, desistir jamais. Desistir é para os fracos. Os fortes permanecem firmes num propósito, sempre olhando para o alto, acreditando que o impossível, impossível aos olhos do homem, vai acontecer a qualquer momento, e o nome do Senhor será glorificado, exaltado através das nossas vidas, em o nome de Jesus. Tudo parte do princípio de você estar clamando a Deus, de você estar na oração. Oração é você orar e tomar uma posição na vida. Não adianta ficar orando e se não toma uma posição, fica nesse comodismo que as coisas não se resolvem. Você tem que orar e partir para a ação, que Deus traz o resultado, em nome de Jesus. Porque toda ação, ela promove o que, irmãos? Toda ação, ela promove a ação. Então quando você ora, que você age, a reação da parte de Deus vai surgir e vai te honrar em nome de Jesus, para a glória do nosso bom Deus. Aí do lado, Tiago capítulo 5, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago 5, versículo de número 1. Eu vou pular aqui um tópico da mensagem, eu vou para o último tópico. Clame pela justiça de Deus. É o último tópico da nossa mensagem de hoje. Clame pela justiça de Deus. Quando você clama pela justiça de Deus, certamente Deus te socorrerá. Esse capítulo 5, essa parte inicial do capítulo 5, vai tratar ou relata o fato de um grupo de pessoas, um grupo de maiorais, está oprimindo um outro grupo, um grupo de operários, sendo oprimido pelo o grupo lá dos maiorais. E aí esses operários começam a clamar a Deus, começam a clamar pela justiça de Deus, pedindo que Deus viesse a solucionar a questão, a olhar para a situação de miséria, de desprezo e de humilhação que eles estavam vivendo. Olha qual foi a resposta de Deus. Olha aqui, capítulo 5, versículo 1, que estava oprimindo o povo. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos meus ouvidos, nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então imagina. Então Deus, ele está repreendendo aqueles ricos que estavam oprimindo aquele grupo de operários. Reduziu o salário sem dizer nada. Eles estavam trabalhando. E Deus falando: olha, esse ouro, essa prata sua, tudo vai enferrujar. As suas vestes, a traça vai comer. Você entesouraste para os últimos dias, mas a miséria vai chegar na sua casa. Só porque você está oprimindo as pessoas. Só porque você está humilhando as pessoas. Então Deus dá uma bordoada nos ricos. Ou eles procuravam se sensibilizar e procurar fazer aquilo que era justo, que era honesto, ou então a miséria, a infelicidade, chegaria à casa, à vida desses homens. Então, irmãos, a mesma coisa acontece. Se você clamar a Deus, se você buscar a Deus, certamente Deus fará justiça em sua vida. Você não pode desanimar. A luta pode ser grande, mas creia somente que a sua vitória será maior em nome de Jesus. Sempre a dificuldade
como uma oportunidade que Deus tem para operar coisas grandiosas na sua vida. Qual é a mensagem de hoje? A justiça de Deus, ela ocorre através da nossa persistência, e aí ela gera um resultado positivo. Segundo ponto, ela ocorre quando você acredita e não desiste, está sempre ali na fé. E por fim, quando você clama a Deus, quando você clama pela justiça de Deus. Então você não pode parar de clamar. Você tem que ser uma pessoa que está sempre ali na fé. Vai dormir, ore, clame a Deus, coloque tudo diante de Deus. Não adianta ficar na ansiedade, porque você pode sofrer de insônia. Vai ficar pensando tanto, que ao invés de dormir, vai fazer hora extra à noite, e sem ter nenhum trabalho ali. Está tudo na sua mente. Pela manhã, quando você acordar, glorifique a Deus pela noite que Ele te concedeste. Ele já está renovando suas baterias para que você tenha um dia abençoado, e você vai fazer as coisas vão dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao meio-dia, faz a mesma coisa. Segue o protocolo do Daniel, de fazer pelo menos 3 orações ao dia, e você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? A paz do Senhor Jesus. Esse é o recado da parte de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos.